E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Carlos Amorim. Mais uma vez estou aqui com vocês para falarmos sobre o tratamento do nosso aluno pós-Covid. Então, quais são as repercussões da Covid-19 num aluno que chega para você na academia, que chega para você com sequelas da Covid-19 e você precisa aprender a lidar com isso. Hoje nós vamos fazer um bate-papo bem científico. Então, nós vamos tentar elucidar alguns dos artigos científicos que embasam o nosso trabalho. Tá? Então, para você conseguir entender um pouco melhor como funciona essa repercussão da Covid-19 no seu dia a dia como profissional da área da saúde. Então, nós precisamos entender que algumas coisas precisam de um embasamento melhor para você não incorrer em erros importantes e que possam trazer, principalmente, falta de segurança ao seu aluno, tá? Nós já conversamos algumas vezes e já entendemos o fato de trabalhar com o paciente pós-Covid exige segurança no trabalho. Nada mais seguro do que ter embasamento científico. Tá? Então, existe muito pouca coisa em relação a embasamento científico nos dias de hoje, em relação à Covid-19, principalmente em relação ao pós-Covid. Mas, doutor, a gente já está há quase 2 anos com uma pandemia. A gente sabe pouco ainda. Na verdade, você demora séculos para conhecer bem uma doença, né? Então, pelo menos aí nós precisaríamos de uns 5 anos de estudo para alguns métodos conseguirem mostrar algumas coisas mais seguras em relação à Covid-19. Algumas coisas nós já temos, já saíram. Essa repercussão pandêmica da Covid-19 acabou fazendo com que a ciência agisse de forma diferente também. Então, algumas pessoas assustaram com a velocidade das vacinas. Nunca houve, em nenhuma outra pandemia, em nenhuma outra construção de vacina, por exemplo, a comoção e o auxílio mútuo internacional como houve na pandemia da Covid-19. Então, a comunidade científica internacional se juntou para conseguir essa vacina, o que normalmente não acontece, né? O que normalmente é uma briga comercial para ver quem consegue uma vacina de melhor eficiência e lançam essa vacina, né? Então, na atual conjuntura, nós precisávamos de uma vacina por uma questão de sobrevivência, né? Então, a ciência teve que reagir de forma diferente também. Então, os cientistas da área trabalharam de forma mútua. Então, existe um acordo para que os artigos científicos em relação à Covid-19 sejam abertos, né? Você que já deve ter tentado estudar um pouco, você já percebeu que alguns artigos científicos nós não temos acesso, né? Então, eu, como docente de uma universidade federal, eu ainda tenho acesso a vários artigos científicos que a própria universidade me concede acesso, né? Mas a grande maioria de vocês, quando tenta baixar um artigo científico, esse artigo tem que pagar, esse artigo tem que pagar. Então, isso é bastante comum, né? Hoje em dia, em relação à Covid-19, grandes revistas como JAMA, Lancet, Nature, a maioria delas tem acesso livre para os artigos da Covid-19. Né? Então, isso é um acordo de cooperação internacional para que o avanço nessa doença siga um caminho um pouco mais rápido do que a gente tem visto nas outras doenças, né? Então, por isso, nós temos um avanço tão rápido em relação a algumas coisas. É lógico que o tempo é que vai dizer como e quando essa pandemia vai trazer algumas respostas que nós precisamos, tá? A ciência precisa de tempo para validar alguns métodos. Então, essa é a primeira coisa que eu queria já falar com vocês, né? Para prescrever e avaliar um treinamento para o seu aluno pós-Covid, você precisa ter embasamento científico, tá? Então, mas é difícil, a literatura é toda internacional, nós já até citamos sobre isso, né? Então, você precisa de acesso à literatura internacional, porque ela é atualizada no momento, tá? Então, nós estamos aqui facilitando algumas coisas em relação a essa literatura internacional para você, tá? Então, é essa a intenção, melhorar o acesso e a compreensão de alguns artigos científicos. Por isso, esse nosso bate-papo de hoje é bem embasamento científico, é sobre isso que a gente vai conversar, tá?
Existe muita coisa em relação à Covid. Vou fazer uma leve introdução, uma breve introdução em relação à Covid-19 em si, e aí nós vamos partir para alguns artigos científicos de base muito interessantes em relação tanto à Covid quanto às repercussões da Covid-19 nos nossos sistemas fisiológicos. Tá? Então, super importante que você fique atento aos artigos citados que foram disponibilizados nesse vídeo, que são artigos de referência para você entender um pouco como funciona a fisiopatologia, a história natural da Covid-19, toda a repercussão da Covid nos nossos sistemas fisiológicos, tá? Então, isso é muito importante que fique claro. Nossa intenção é fazer com que você entenda a Covid-19 a ponto de conseguir prescrever e dizer, não, eu tenho embasamento científico para fazer isso, ou eu tenho embasamento científico para fazer aquilo. Então, essa é a nossa intenção, tá? Vou apresentar um slide aqui para vocês, para a gente poder ir entendendo um pouco melhor em relação a isso que eu estou mostrando para vocês. Então, para que você consiga entender um pouco de avaliação e prescrição de exercício pós-Covid, você precisa entender um pouco do histórico que ocorreu em relação à Covid-19, né? Uma coisa importante aqui no padrão científico existem algumas coisas que a ciência mostrou e outras coisas que a clínica tem mostrado. Nós precisamos entender, nós já até discutimos um pouco sobre a interprofissionalidade e a função de cada profissional da área da saúde nesse ponto. Mas aqui, quando eu começo a falar de histórico de Covid-19, de embasamento científico para isso, entre acontecer lá no hospital e chegar num artigo científico, vocês concordam comigo que existe uma lacuna que às vezes demora muito tempo, né? Então, em relação ao tratamento, em relação à prevenção, em relação à própria fisiopatologia da doença, algumas coisas que os médicos estão enxergando na linha de frente demoram para chegar para a gente nos artigos, tá? Então, isso você precisa entender. Algumas coisas você vai aprender conversando com um expert do assunto, uma pessoa da linha de frente, né? Então, eu tive algumas experiências de conversar de aprender e fazer cursos com algumas pessoas que estão na linha de frente, e você percebe algumas coisas que os artigos estão mostrando agora que eu aprendi com eles há 6 meses atrás, né? Então, os artigos estão confirmando algumas coisas clínicas nesse momento, sendo que isso, na prática, já estava acontecendo, né? Então, algumas condutas clínicas, alguns hospitais já tinham tomado alguns protocolos em relação à Covid, que eles viam na prática que funcionava muito bem, né? Então, isso acontece também. Em relação a... Por que eu estou dizendo isso, mostrando um slide de histórico da Covid-19? Exatamente por conta disso. A pandemia da Covid-19 iniciou ali em dezembro de 2019, por isso, né, Covid-19. Porém, os casos desse vírus, provavelmente, dessa doença provocada pelo SARS-CoV-2, iniciou ali no meio de 2019. Então, já haviam muitos casos no meio do ano de 2019. Então, depois de agosto, setembro, já tinham muitos casos em Wuhan, na China, tá? Então, em dezembro de 2019, houve uma notificação pela China para a OMS, para a Organização Mundial da Saúde, de vários casos de pneumonia muito parecidos, tá? Então, casos de pneumonia infectando muitas pessoas com um quadro clínico muito parecido. Então, dia 7 de janeiro, para vocês terem uma ideia, a OMS é notificada pela China dia 31 de dezembro. Dia 7 de janeiro já confirmam um caso na Europa. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Então, isso é uma coisa que a gente precisa aprender, nós, principalmente os profissionais da educação física, que não estão tão inseridos assim ainda no ambiente hospitalar. Nós precisamos entender o que é uma notificação compulsória, o que é uma notificação os controladores da área da saúde, os ministérios de saúde da sua região, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica. Existem algumas notificações que são obrigatórias, algumas notificações que o hospital precisa fazer, tá? Então, algum surto de doença precisa ser notificado de forma breve. Vocês concordam comigo que não funciona muito bem isso, né? Não funcionou muito bem isso no caso da Covid-19,
Porque a notificação à OMS da China foi em 31 de dezembro. Dia 7 já tinha um caso na França. Concordam comigo que em uma semana não dava tempo de espalhar isso tão rapidamente? Ou seja, os casos já eram muito anteriores a 31 de dezembro. Tá? Então, dia 11 de janeiro, para vocês terem uma ideia, a China já notifica mortes por Covid-19. Dia 13, a OMS já mostra mais casos na Tailândia. No dia 30 de janeiro, a China considera surto de pneumonia, o que está acontecendo em Wuhan. A primeira morte fora da China foi nas Filipinas, dia 2 de fevereiro. Pessoal, nós estamos falando de uma semana, 2 semanas depois, e a coisa já está assim, dessa forma. O médico delator, né, porque ele burlou as leis chinesas para poder fazer essa notificação, por isso ele é chamado de delator, tá? O Dr. Li morre de Covid-19 dia 7 de fevereiro. Né? Dia 11, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, chama a Covid-19 por esse nome, né? Então eles deram um nome a essa doença de Covid-19. Dia 14 de fevereiro, já tem uma morte no Egito e isso está se espalhando pelo mundo. Tá? Nós todos sabemos o quanto a Covid-19 fez estrago, por exemplo, em países como Itália, no próprio Estados Unidos. Então, a Covid-19 se espalhou pelo mundo de forma muito rápida. Tá? Então, alguns problemas de notificação ocorreram durante esse período para que isso fosse tão rápido. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas eu tive uma impressão de que eu estava vivendo normalmente em fevereiro, né, de 2020, no ano passado. Nós estávamos tranquilo, eu estava indo dar aula na faculdade, tranquilo. De repente, chega uma notificação da universidade impedindo que eu fosse para a aula. Então, eu acho que todos nós fomos pegos de supetão. Né? A gente não tinha ideia que isso poderia se tornar uma pandemia tão grave como se tornou a Covid-19, né? Exatamente por conta da dificuldade e da demora de alguns órgãos de regulamentação de saúde, tá? A notificarem o mundo todo em relação ao que estava acontecendo. Estou falando de ciência e aí eu vou chamar a atenção de vocês para um fator muito interessante em relação à ciência, tá? Eu costumo dizer isso sempre, mas as pessoas acham que eu estou querendo vender o meu próprio peixe, porque eu trabalho com ciência, mas a ciência precisa ser levada a sério. Né? Então, a ciência precisa ser uma prioridade aos governos, precisa ser uma prioridade no sistema de saúde. Muita coisa ainda é feita de forma empírica, de forma, eu acho que vai funcionar, né? Que não é cientificamente comprovado, não tem embasamento, não tem método, não tem protocolo. Então, isso complica bastante as coisas na ciência. Né? E ao lidar com uma doença tão nova e tão difícil de entender, com repercussões tão sistêmicas, né? Eu temo em que a ciência não seja levada a sério. Né? Por quê? Eu estou colocando para vocês, não estou falando da minha opinião, ok? Vocês já perceberam que eu não sou esse tipo de profissional. Não vim aqui ensinar minha opinião para vocês, não vim aqui convencê-los de que eu estou certo, tá? Eu vim aqui mostrar o que a ciência tem em relação à Covid-19. Minhas convicções pessoais pouco importam para cada um de nós. Né? Tem muita gente por aí na internet tentando te convencer que eles estão certos. Essa não é a minha intenção. Ok? Então, a minha intenção é mostrar ciência para vocês e gerar em vocês uma consciência crítica a ponto de você tomar as suas próprias decisões. Eu estou provavelmente conversando com adultos. Então, você pode tomar as suas decisões, você pode entender e interpretar o que eu estou dizendo da maneira que você quiser. Tá? Então, isso é muito importante para a gente, é muito importante ficar claro, ok? Vocês podem entender isso, por favor. Né? Então, esse artigo científico da Clinical Microbiology Reviews é um artigo muito interessante. E eu vou falar sobre o artigo. Ele fala sobre síndrome respiratória aguda grave provocada por coronavírus, ok? Então, aqui no caso, o SARS-CoV, né? Então, um coronavírus que tem condições de gerar SARS, né? Que é a síndrome respiratória aguda grave.
Esse artigo científico traz a seguinte... eu traduzi para vocês aqui ao lado a conclusão desse artigo, um pedacinho da conclusão desse artigo. Eu vou ler para vocês, tá? Então, isso vale a pena ler. Não gosto muito de ler, mas isso vale a pena ler. Os coronavírus são bem conhecidos por sofrer recombinação genética, o que pode levar a novos genótipos e surtos, que a gente tem visto hoje em dia, né? Então, já tem aí muitas variantes do vírus que nós estamos tentando entendê-las. A primeira variante, depois vem variante Delta, variante MU, várias delas vão surgindo, né? Voltando, o que pode levar a novos genótipos e surtos? A presença de um grande reservatório de vírus semelhantes ao SARS-CoV em morcegos ferradura, junto com a cultura de comer mamíferos exóticos no sul da China, é uma bomba relógio. Não sou eu que estou falando isso, é o artigo científico quem disse isso. A possibilidade de ressurgimento da SARS e de outros novos vírus em animais ou laboratórios não deve ser ignorada. Ok? Por que eu estou lendo esse artigo científico para vocês? Vocês falam, tá, mas nós já estamos na pandemia, então esse artigo científico chegou atrasado. Aí eu quero usar este laser aqui para mostrar para vocês o seguinte. Dá uma olhada aqui na data, eu deixei o título em português de propósito. Esse é um artigo científico da Sociedade Americana de Microbiologia, ok? É um artigo feito em parceria com americanos e chineses, ok? Em outubro de 2007. Oi? Sim. É um artigo científico publicado em outubro de 2007, mostrando o perigo de consumir morcegos, né, como alimento e o contato com famílias, reservatórios de coronavírus nesses animais, tá? Então, é sabido já há muito tempo que os coronavírus, esse tipo de vírus específico, habita os morcegos, ferradura, no caso, especificamente, tá? É um tipo específico de morcego e que ele tem no seu corpo, né, muito coronavírus. E o fato dos chineses começarem a consumir esse animal, né, aumentam o contato com esse vírus dos humanos. Então, a capacidade desse vírus de sofrer recombinação genética e poder causar problemas em humanos é muito grande. Então, só aqui, não vou falar de microbiologia, tá? Mas alguns vírus só afetam animais, outros vírus só afetam humanos. Alguns vírus que afetavam animais sofrem recombinação genética e conseguem afetar humanos. Isso é comum também, tá bom? Então, eu estou com esse slide mostrando para vocês só uma coisa, voltando no que eu estava falando lá atrás. A ciência precisa ser ouvida, ok? Isso é muito importante. Se a ciência fosse ouvida, artigos como esse teriam sido levados mais a sério, né? E os nossos governos poderiam ter tomado medidas mais drásticas e assertivas em relação à Covid-19, tá? Não vou entrar em teorias da conspiração, porque isso não me cabe e nem combina comigo, ok? Mas nós precisamos, simplesmente, um artigo como esse só me faz ter vontade de valorizar mais ainda o científico, tá? Então, nós precisamos entender e estudar ciência de maneira mais ampla, tá? Então, a ciência precisa chegar no nosso dia a dia. Nossos governantes precisam usar ciência como embasamento das suas ações. Eu acho que nós estaremos um pouco mais seguros, ok? Aí, pessoal, a pandemia inicia com alguns pontos importantes. Não vou me ater muito à parte básica de Covid-19, nós já até falamos bastante sobre isso, mas o coronavírus é uma família de vírus que afeta o trato respiratório, tá? Causando doenças de resfriado comum até pneumonia. Por isso que no início da pandemia, algumas pessoas confundiram um pouco as coisas, né? Pelo fato de 90% das pessoas desenvolverem a forma leve da doença,
ou seja, alguns até assintomáticos, sem sintoma nenhum, ou desenvolveram uma coriza, né, um corpo mole e tal, a pessoa não se sente muito bem, mas é só isso. Não passa das famosas, sabe aqueles sintomas parecidos com a famosa virose? Né? Então, não passava disso. As pessoas acabaram, às vezes, não dando não dando o valor devido ao potencial nocivo desse vírus. Tá? Então, isso é muito importante da gente conseguir colocar no lugar. Tá? Esse vírus normalmente vive em morcegos, em animais silvestres, transmitido aos humanos diretamente ou por meio de outros animais, tá? Também pode transmitir entre humanos por meio de gotículas respiratórias. Aqui é interessante, pessoal, uma coisa em relação à ciência. Então, eu gosto da ciência porque a ciência não é matemática, né? Então, ciência não é matemática. Na matemática, 2 mais 2 é 4. Na ciência, 2 mais 2, se for, por exemplo, na replicação celular, pode ser muito mais do que isso. Pode ser muito mais do que 4. Tá? Então, se estamos falando de meiose, se estamos falando de mitose, isso pode reduzir, isso pode aumentar. Então, em ciência, 2 mais 2 não é 4. Pode ser muita coisa. Tá? Então, pode ser muito diferente. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que ciências, ela pode evoluir e mudar, sim. Tá? Então, a ciência pode voltar atrás. No início da pandemia, nós tivemos algumas coisas em relação a embasamento científico, tá, pessoal? Alguns artigos científicos trouxeram que a sobrevivência do vírus, né, por exemplo, numa placa de metal, num papel, numa roupa, era alguns 6 horas, 12 horas de sobrevivência do vírus. Né? Os microbiologistas, né, infectologistas ficaram assustados com isso, porque normalmente um vírus vive minutos nesses locais. Né? Então, como esse vírus conseguia sobreviver em locais assim tanto tempo? Hoje em dia já não se acredita mais. Tá? Então, hoje em dia, a ciência já mostra que esse vírus consegue sobreviver, né, com potencial de infectar outro indivíduo no máximo minutos, tá? Não chega a 1 hora, em sua grande maioria dos locais. Tá? Então, óbvio, né, se você usou um copo e uma pessoa vai beber água em seguida nesse mesmo copo, ela pode aumentar a chance de infecção dela por Covid-19, tá? Porém, se esse copo está ali, foi lavado, ou se esse copo está ali já há um dia inteiro, dificilmente ela vai se contaminar por pegar nesse copo. Aí explica algumas coisas que a gente ficou meio em dúvida durante a Covid, né? Como um casal, um pegou Covid e o outro não. Isso foi uma coisa que aconteceu durante a Covid-19, que está acontecendo. O marido está com Covid e a esposa não pegou Covid. Então, isso pode acontecer sim. Exatamente porque o vírus ele tem condições de transmissão muito alta, mas não é tão absurdo quanto se achava no início essa transmissão em relação às fomites. Né? Só falando que é fomite. Se eu estou contaminado com Covid-19 e pego esse copo, ok? Eu posso ter espirrado na minha mão, peguei o copo, então eu tenho gotículas respiratórias, eu posso estar falando nesse copo, o vapor que sai da sua boca contaminou esse copo. Então ele se tornou uma fomite, ok? Então ele pode contaminar outra pessoa que entrar em contato com isso. Então, o que é uma fomite? É um material, qualquer coisa que possa transmitir o vírus. Tá? Então, vou aproveitar e beber água. As fomites, no início da pandemia, dizia-se muita coisa em relação às fomites, né? E aí a gente precisa tomar cuidado, porque não é assim tão complicado como foi pintado no início, né? De 12 horas de sobrevivência do vírus numa placa de metal, por exemplo. Tá? Isso não é tão alto. Tá? Então, isso deve durar, sim, minutos, tá bom? Então, a gente pode ficar menos preocupado em relação a esse tipo de coisa. Esse é só um slide em relação à estrutura do vírus. Eu acho que muitos de vocês ouviram falar em proteína spike pela primeira vez, né? No coronavírus.
algumas coisas interessantes em relação ao COVID, né? O coronavírus, ele infecta pelo coronavírus, apresentam alguns sintomas. Infectados, a pessoa que está infectada pelo coronavírus, 91% delas apresentam algum tipo de sintoma. Então, sim, é um número grande de pessoas, né? Então, infectou 1.000 pessoas, nós estamos falando de mais de 900 delas apresentando algum tipo de sintoma. Os sintomas mais clássicos, né? Dor de cabeça, alteração do paladar e do olfato, febre, dor no corpo, tosse, palpitação, vômito, diarreia, são várias as repercussões em termos sintomáticos. Medidas foram tomadas, não vou me ater muito a esse ponto, né, de quais as medidas de prevenção, né, todos nós já ouvimos muito sobre isso, né, então, o distanciamento social, lavar corretamente as mãos. Aqui eu só quero chamar a atenção para um artigo científico também. Como eu estou falando de distanciamento, de cada um deles, vou citar uma base científica para vocês também. Existem muitos artigos científicos comprovando que o distanciamento social é necessário durante uma pandemia, tá, pessoal? Então, assim, lockdowns, existe muita discussão em relação aos lockdowns, mas em muitas das situações o lockdown é necessário, tá? Principalmente em relação aos sistemas de saúde. Então, alguns artigos científicos mostraram quedas, né, boas, né, importantes em relação à transmissão com os lockdowns, tá? Você pode pensar, mas alguns países não usaram lockdown e funcionou muito bem, tá? Alguns países não usaram lockdown, por exemplo, a Austrália usou pouco lockdown, tá? Porém, eles fizeram um controle de fronteira muito rígido. Ninguém entra, ninguém sai, se não tiver ficado 21 dias em observação, tá? Então, fizeram testagem em massa, fizeram algumas coisas que muitos países não fizeram, tá? Então, o distanciamento, sim, é comprovado cientificamente que funciona, tá? Lavar as mãos. Pessoal, vou citar um artigo científico assustador para vocês, né? Teve um artigo científico que testou profissionais da área da saúde, um artigo antigo, um artigo de 2010, da Sociedade Americana de Medicina, que testou se profissionais da área da saúde sabem a técnica correta para lavar as mãos. Mais de 50% desses profissionais não lavavam as mãos de forma correta. Se eu estou falando que profissionais da área da saúde não sabem lavar as mãos, você imagina um indivíduo como eu e você, que estamos no dia a dia tentando fazer isso, tá? Então, isso é muito complicado, tá? Então, as pessoas precisam aprender a lidar com higiene. Durante a pandemia, muitos perceberam que não tem boa higiene, tá? Então, se profissionais da área da saúde não sabem lavar as mãos corretamente, vocês imaginam as pessoas no dia a dia, né? Eu costumo dizer, vírus e bactéria não morre afogado. Sabe aquela coisa de enfiar a mão debaixo d'água, fazer assim e pronto? Micro-organismo não morre afogado, tá? Isso é uma coisa interessante, né? Então, é uma frase que eu falo muito em aula, tá? Micro-organismo patógeno não morre afogado. Você precisa usar água e sabão, tá? Então, o álcool 70%, ele é extremamente interessante, mas água e sabão é, sim, muito eficiente, tá bom? Algumas medidas foram tomadas em relação ao contato desnecessário, algumas bagunças também foram criadas em relação a isso, né? Quais eram as orientações? Vocês vão ver nos próximos slides, já vou adiantar isso, mas nos próximos slides vocês vão ver orientações quando, por exemplo, você vai espirrar. Esse é o próximo slide, tá? Então, você espirra onde? A orientação era aqui na região do cotovelo, não é? Beleza, então era para fazer isso aqui. Aí depois, qual era a orientação em relação ao comprimento? Cumprimentar a pessoa com a mão ou bater o cotovelo no cotovelo dela? Né? Então, muita gente acabou, ao invés de dando as mãos, batendo o cotovelo um no outro. Tá? Mas pediram para espirrar no cotovelo. Ou seja, tem uma confusão aí, né? Então, a gente precisa entender que isso também deve ser levado em consideração. De preferência, pessoal,
você for espirrar, se você for tossir, que você cubra a boca e o nariz com um papel, tá? E esse papel seja jogado fora e você lave as suas mãos em seguida. Se isso não é possível, a maioria das vezes isso é possível, porque se você está com sintomas gripais, carregue uma caixa de lenços, tá? Então, isso é super importante. Também mostra uma base científica em relação a isso, tá? Então, tomem cuidado. Se você tiver alguns sintomas, né, esses sintomas clássicos, você precisa de quarentena, tá? Então, não necessariamente o nome quarentena, né, 40 dias, mas você precisa pelo menos 14, 15 dias em casa, sem contato com as outras pessoas, para evitar a contaminação das pessoas que convivem contigo, tá? Sinais clássicos da doença, nós temos um slide aqui mostrando, né? Mais uma vez repetindo para vocês, então, falta de ar, febre, vômito, pneumonia, tosse e diarreia são alguns dos sintomas mais clássicos em relação à Covid-19, tá? Vamos para a parte fisiológica da coisa, para os artigos científicos mostrando o impacto na saúde em relação à Covid-19. Existem 2 pontos importantes aqui, pessoal. Eu preciso citar que a Covid-19 pode agravar o seu estado de saúde, mas o contrário também existe. Então, prestem atenção nisso. A Covid-19 pode agravar o seu estado de saúde, mas o seu estado de saúde também pode agravar a infecção pela Covid-19. Entenderam isso? De novo. A Covid-19 pode agravar o seu estado de saúde e o seu estado de saúde atual pode agravar o quanto a Covid-19 vai diminuir a sua saúde, tá? O quanto ela vai influenciar na sua saúde. Ou seja, se você está, dando um exemplo, né? Se você está sedentário, come muito mal, tem uma vida fast food, não dorme direito, vive estressado, só trabalha o dia inteiro, sua saúde está depreciada, tá? A chance de você ter a forma grave da doença é muito maior. Isso a ciência provou por inúmeros meios, tá? Então, sim, você pode ter sua saúde agravada por já estar mal de saúde e ter contraído o coronavírus, tá? A Covid-19 em si. Tá? Então, vamos para alguns pontos. Então, aqui eu inicio falando com vocês em relação à seriedade e complexidade da Covid-19. Tá? Esse artigo científico, o primeiro artigo que eu cito aqui para vocês, é em relação ao sistema respiratório. Ok, esse artigo é publicado na revista The Lancet esse ano, tá? São todos os artigos, esse artigo aqui é de agosto de 2021, perdão. Então, é um artigo, né, muito recente, falando em relação ao sistema respiratório na Covid-19. Então, a repercussão da Covid-19 no sistema respiratório. Tudo bem, nós já sabíamos que é um vírus que causa SARS, né? Então, a síndrome respiratória aguda grave é clássico desse tipo de vírus. Então, tudo bem, isso não assustou muito, mas as repercussões nos outros sistemas é que começaram a assustar. Por exemplo, o próximo artigo é um artigo da revista Kidney International, que mostra a repercussão da Covid-19 nos rins. Ok? Aí, avançando. Depois, alguns até chamaram a Covid-19 de uma doença hematológica, de uma doença vascular, tá? Hematoinflamatória. Tá? Aqui, eles usaram até o termo tromboembolítica imunoinflamatória. Tá? Ou seja, alguns também denominaram ela de uma doença imunológica. Tá? Alguns artigos científicos, aqui eu tenho um artigo de revistas importantes também, de cirurgia vascular, artigos em relação à neurologia, tá? É um artigo da JAMA Neurology. Tá? Então, as repercussões neurológicas da Covid-19 são assustadoras, pessoal, e a gente pouco sabe em relação a isso ainda. Né? Então, este é um dos problemas que nós ainda vamos enfrentar em relação a essa pandemia. Tá? Algumas repercussões que nós ainda não conseguimos lidar. Tá? Esse gráfico mostra em relação à idade dos pacientes, né? Mostrando que normalmente pacientes mais velhos são os pacientes que têm sintomas mais graves da Covid, ok? Tá?
O mais severo, né, que está aqui em laranja, é o que tem mais idade normalmente. Então, sim, um indivíduo mais idoso, quanto mais idoso for esse indivíduo, maior a chance de severidade da doença. Tá? A doença de base, doenças coexistentes, também tem muita repercussão em relação à Covid-19. Tá? Então, o que é uma doença de base? O que é uma doença pré-existente, né? Por exemplo, um indivíduo que já era diabético e hoje está com Covid-19, ele tem uma repercussão diferente da doença. Ele já era hipertenso, ele já tinha doença cardiovascular, ele já era dislipidêmico, obeso, tinha síndrome metabólica. Então, esse tipo de doença também vai repercutir no tipo de sintoma que o paciente vai ter. Se ele é um sintoma mais leve, se ele é um sintoma mais grave, e o tipo de... Por exemplo, vários sentiram fadiga quando tiveram Covid-19. Só que um indivíduo com uma doença pregressa, como obesidade, por exemplo, sente uma fadiga num nível um pouco maior, num nível um pouco mais complexo. Ok? Aí, nesse contexto, nós já começamos a falar em relação ao exercício. Tá? Então, a gente já fez uma introdução boa e já começamos a falar em relação ao exercício. Qual é o papel do exercício físico nesse contexto? O próximo artigo eu trago exatamente o contrário. Qual é o papel do sedentarismo em relação à Covid-19? Tá? Então, a falta do exercício, ou seja, estamos falando de exercício, o que ela causa na Covid-19? Esse é um artigo do European Journal of Sport Science, um dos melhores jornais da área científica no mundo, tá? Falando dos impactos do sedentarismo na Covid-19. Tá? Então, repercussões neuromusculares, cardiovasculares, metabólicas, cardiometabólicas em relação à sua saúde. Tá? Então, tanto fisiologicamente quanto fisiopatologicamente. Aí, eu separei aqui para a gente conversar em relação a repercussões específicas de cada um deles. Tá? Então, vamos lá. Qual o impacto do sedentarismo em relação ao sistema neuromuscular? O que isso afeta durante a Covid-19? Você, profissional de educação física, profissional de fisioterapia, profissional da nutrição, médico, enfermeiro, profissional da área da saúde, precisa entender essas repercussões, tá? Se você é da educação física, muito mais. Por quê? Essas repercussões vão influenciar diretamente no tipo de treinamento que você vai prescrever para esse indivíduo, tá? Então, falando especificamente sobre prescrição, sobre escolha da prescrição de treinamento, tá bom? Então, vamos lá. Sistema neuromuscular. Eu tenho perda de massa muscular após 10 dias de 6%, aproximadamente 6%. Após 30 dias, 10%. O que eu tô querendo dizer? Ficar sedentário, ficar sem praticar atividade física, faz com que você perca em 10 dias 6% de massa muscular em média. 30 dias, 10%. Nossa, doutor, peraí, você está dizendo para mim que eu ficar 10 dias sem treinar, eu posso perder 10% da minha massa magra? Sim, pode. Tá? Então, isso a ciência comprova. Tá? Na função neuromuscular do seu organismo, 3 dias sem treinar, 10 dias sem treinar, já tem repercussões nas junções neuromusculares. Ou seja, o que é uma junção neuromuscular? O que é um motoneurônio? É um neurônio motor, ou seja, é um neurônio ligado a um músculo. Tá? Então, a contração muscular ela é dependente do estímulo nervoso. Tá? Então, o estímulo nervoso chega, estimula um músculo a se contrair. 10 dias sem treinar já causa problemas, danos na junção neuromuscular. Tá? Diminui 3 dias sem treinar, já ocorre desnervação, que nós chamamos. Sabe o que significa isso? Perda de contato entre os neurônios e o músculo. Então, o seu músculo vai ter menor chance de ser estimulado, ser neuroestimulado. Tá? Ou seja, isso é muito sério. Isso estou falando 10 dias sem treinar. Tá? Por isso que às vezes você não consegue continuidade dos seus resultados, por conta disso. Tá? Exercício resistido, nesse ponto, óbvio, vai prevenir essa degeneração neuromuscular e maximizar a proteogênese em combate à atrofia muscular. Um indivíduo assim está atrofiando a musculatura. O exercício resistido é excelente para o estímulo das vias anabólicas, tá? E para a diminuição desse processo de neurodegeneração, tá?
A integridade neuromuscular também passa, é meio óbvio, concorda? Né? Então, falar de exercício resistido, de treinamento de força, para diminuir as perdas de massa muscular, é meio óbvio, tá? Mas também o exercício, a integridade neuromuscular passa pela função mitocondrial. Então, nós estamos querendo dizer que o exercício aeróbio também é essencial para esse caso. Porque se você não tem boa função mitocondrial, você tem dificuldade de manter um treino resistido de alta qualidade. Sabe aquele indivíduo que é forte, mas não aguenta o treino? Né? Você da educação física já lembrou de alguns. Né? O cara muito forte, tem um nível de força muito bom, mas tem dificuldade de fazer os treinos de força até o final, com qualidade. Né? Então, esse cara lesiona muito, esse cara tem vários problemas. O isolamento, a internação e o sedentarismo prévio fizeram com que esse quadro fosse muito grave durante a Covid-19. Então, indivíduos com Covid-19, vamos parar para pensar, pessoal, tem alguns indivíduos ficando em isolamento social e não conseguem treinar dentro de casa. Não tem condições, espaço e como treinar dentro de casa. Tá? Com pouquíssimo espaço, se você tiver um bom profissional de educação física te ajudando, mesmo de forma remota, você consegue fazer exercícios, tá? Ok? Não precisa ter aparelhos, não precisa ter um monte de coisa. Você consegue, com o peso do seu corpo, fazer um monte de coisa interessante, tá? Com pouquíssimo espaço. Indivíduos que ficaram internados por muito tempo, né? Então, nós estamos vendo alguns indivíduos aí internados por 2 meses, precisando de UTI por mais de um mês. Né? O nível de perda muscular, o nível de diminuição da massa muscular nesses indivíduos pós tanto tempo deitado, né, é muito grande. Tá? Se já era um indivíduo sedentário, então ele pode desenvolver problemas graves neuromusculares. Tá? Então, e o nível de sarcopenia, que é a perda de massa muscular, muito grave, muito patológico mesmo, no sentido da palavra, tá? Trazendo repercussões fisiopatológicas muito graves nesse indivíduo. Tá? Passando para o sistema mioproteico, que é o quê? O sistema de síntese de proteínas musculares. Ou seja, a manutenção da sua massa muscular parte pelo metabolismo mioproteico. Tá? A inatividade física, o sedentarismo, repercute um declínio da saúde metabólica funcional e aumento da chance de mortalidade desse indivíduo. Tá? Então, estar inativo fisicamente diminui a sua saúde metabólica. Isso é fato. Tá? Funcional. Tá? Ou seja, você começa. Quando você perde saúde metabólica, você pode perder saúde funcional. Ou seja, as suas atividades físicas diárias, que eu não estou falando aqui de exercício, estou falando de atividade física no sentido da palavra, ou seja, cortar a grama da sua casa, lavar uma roupa, lavar uma louça, passar um pano no chão, esse tipo de coisa que também é atividade física, acaba ficando diminuída nesse indivíduo. Né? A qualidade dessas funções diminui muito, tá? Aumentando a chance de morbimortalidade, ou seja, você pode ficar mais doente e morrer mais por conta disso, tá? A falta do exercício físico e a Covid-19 tem função da supressão da síntese de proteínas musculares. Trouxe até mais para frente alguns artigos científicos mostrando essa supressão muscular. Existem já algumas vias, mecanismos biológicos descritos na literatura científica de o porquê um indivíduo perde tanta massa muscular durante a Covid. Existe um bloqueio bioquímico, da cascata bioquímica nesse indivíduo enquanto ele está com Covid-19. Tá? Então, é bioquímico mesmo, existe mecanismo específico disso. Tá? Idosos já têm sarcopenia por conta da senescência, por conta do processo de envelhecimento. Tá? O exercício é essencial para esses indivíduos. Tá? Como são os que mais sofrem com a Covid, aí nós fizemos uma combinação importantíssima. Ok? A contração muscular restaura a massa muscular. Tá? Então, que tipo de exercício, professor? A contração muscular. Ok? Ou seja, todo tipo de exercício. A melhora no nível de atividade física desse indivíduo é essencial para que ele saia da Covid-19 com menor repercussão em termos de sarcopênicos, em termos de diminuição de massa muscular, tá?
O bloqueio, como eu disse para vocês aqui, fiz questão de escrever até, existe bloqueio biomolecular das vias anabólicas durante a COVID-19. Tá? A alteração do sistema renina-angiotensina-aldosterona nesses indivíduos tem repercussão na cascata bioquímica de ativação de AKT-mTOR, para vocês terem uma ideia. Tá? Vou mostrar o slide para vocês mais para frente. Aqui, em relação à homeostase glicêmica, olha um ponto super importante aqui, né, pessoal? Então, estou falando que a COVID-19 tem condições de diminuir a sua capacidade de controle glicêmico, tá? Então, eu tenho dificuldade de controlar a minha glicemia durante a COVID-19, tá? Então, isso é muito importante. Isso a ciência já mostrou, tá? Então, a inatividade física e a COVID-19 têm repercussões na homeostase glicêmica, muito parecidas, tá? A resistência à insulina induzida pela inatividade física é clássica. Quanto menos exercício você faz, tá? Quanto mais sedentário você fica, maior o seu nível de resistência à insulina, menor a sua sensibilidade à glicose, tá? Então, isso é clássico, tá? Isso é o papel do sedentarismo no controle glicêmico. Poucos dias sem exercícios já alteram seu controle glicêmico, já aumentam a resistência à insulina e diminuem a sensibilidade à glicose, tá? Com isso, óbvio, né? Estou falando de um indivíduo sedentário dentro de casa. Imagina a cena junto comigo, então. Por que eu estou falando de controle glicêmico pensando em tratar um paciente pós-Covid? Porque eu estou falando de um paciente isolado dentro de casa sem fazer exercício físico e comendo errado. O que aconteceu? Come errado, muito carboidrato, por exemplo, causa hiperglicemia. Sem exercício, aumento a resistência à insulina e tenho dificuldade de usar essa glicose como fonte de energia. O que eu tenho? Ambiente diabetogênico. O indivíduo pode gerar diabetes. Tá? Então, durante a COVID-19, a chance de desenvolvimento de diabetes é muito grande. Tá? Risco, eu até escrevi aqui para vocês, o risco é de síndrome metabólica mesmo. Tá? Então, os cuidados precisam ser tomados. A COVID-19, ela manifesta alterações glicêmicas. Tá? Então, a própria doença altera o controle glicêmico do indivíduo. Tá? Então, existem vias específicas de alteração glicêmica durante a COVID. Para o exercício, você precisa aprender a controlar glicemia. Tá? Se você já faz isso com seu aluno diabético, ou se você não faz isso com seu aluno diabético, você não sabe treinar um diabético. Tá? Na COVID-19, você precisa aprender a treinar o seu aluno com um controle glicêmico antes, durante e depois dos treinos. Ok? As repercussões cardiorrespiratórias são clássicas, né? Óbvio, por ser uma SARS, né? Um vírus causador de SARS. A redução da aptidão cardiorrespiratória, a redução do VO2, do volume máximo de oxigênio utilizado pelo organismo por minuto por quilo de peso. Isso é VO2 máximo, ok? Diminuição da função cardiovascular, tanto central quanto periférica. Tá? Então, a dificuldade de utilizar o oxigênio para os processos metabólicos, tá? Para a difusão, a perfusão desse oxigênio fica diminuída nos indivíduos com Covid-19. Tá? Vamos falar um pouco sobre isso especificamente em um artigo que eu trago mais para frente para vocês. Tá? Prejuízo óbvio no metabolismo aeróbio oxidativo, ok? Diminuição da capacidade ventilatória, tanto por questões periféricas quanto centrais, tá? Então, você tem diminuição da capacidade ventilatória, tanto por questões mecanicísticas, quanto pelo próprio metabolismo em si. Ou seja, você tanto diminui força muscular respiratória, quanto tem alterações metabólicas em relação a isso, tá? A COVID-19 é uma síndrome respiratória, que por si só diminui o VO2 dos pacientes. Tá? Então, nós já ouvimos falar até de fibrose pulmonar nesses pacientes. Você precisa aprender a identificar isso. Parâmetros inflamatórios. O exercício é extremamente anti-inflamatório, pessoal. Não praticar exercícios é extremamente inflamatório. Ok? O sedentarismo e o excesso de inflamação estão ligados. Falando de inflamação, eu gosto sempre de deixar algumas coisas no seu lugar. Vou fazer uma pergunta para vocês e queria que vocês respondessem aí mesmo. Inflamar é positivo ou negativo? Pensa aí.
A maioria das vezes, a resposta que eu ouço é que inflamar é negativo. Porque não é legal estar inflamado, concorda comigo? Porém, a inflamação é um processo de resposta do sistema imunológico. Então, você precisa inflamar. Ok? Você sinaliza, é um sinalizador do sistema imune quando você inflama. Tá? Então, o que acontece com o indivíduo? Estava lá em casa, deitado, tranquilo, de repente começou a sentir mal, colocou a mão, tô com febre. Seu sistema imune está mostrando que tem alguma coisa errada. Você vai investigar e descobre uma inflamação, uma infecção. Ok? Então, inflamar é positivo. A inflamação aguda é essencial. A inflamação crônica, ela é danosa. Ok? Então, inflamar de forma aguda é importante. Inflamar de forma crônica é perigoso. Tá bom? Porque a inflamação crônica, ela está correlacionada com disfunção, diminuição da função daquele sistema. Tá? Então, isso é importante. O sedentarismo aumenta a produção de interleucinas inflamatórias, ou seja, aumenta a chance de inflamação do seu sistema. Ok? Aumenta o estresse oxidativo, com isso, óbvio, maior risco cardiometabólico e suscetibilidade a algumas doenças. Tá? Aumento do risco de sepse por inflamação, principalmente na COVID-19, porque a gente já ouviu falar muito da tempestade de citocinas. Né? Então, a COVID-19 traz uma repercussão inflamatória muito grande. Eles chamam de tempestade de citocinas. Então, você imagina, muito aumento de marcadores inflamatórios nesse indivíduo. Tá? Então, o indivíduo fica muito inflamado. A chance de desenvolver uma sepse, que é uma inflamação sistêmica, né, geral, global, é muito grande. Um indivíduo obeso, que já é um crônico inflamado, a chance é muito maior ainda. Por isso, a obesidade é um fator de risco tão importante em relação à COVID-19. Tá? Então, vamos lá. Falei de tudo isso, é óbvio que eu tinha que falar de composição corporal. Tá? Então, a composição corporal. O que acontece com um indivíduo sedentário? Um indivíduo sedentário, ou ele desenvolve obesidade, ou ele desenvolve muito pouquíssima massa muscular. Né? Então, perda de força. Tá? Então, isso é muito importante da gente levar em consideração. Eu acabei de falar em relação à obesidade, por exemplo, que é uma doença inflamatória crônica. Aumenta a chance e o risco de gravidade da COVID por inflamação. Ok? Durante a pandemia, nós tivemos um aumento do tempo de tela. Ok? Hoje em dia a gente chama assim, aumento de tempo de tela. Antes era tempo assistindo TV, né? Hoje em dia é tempo de tela. É televisão, é tablet, computador. Isso foi comprovado cientificamente. Vários artigos científicos mostraram, um artigo publicado na semana passada na Pediatrics, né? A revista da Associação Americana de Pediatria, mostra um aumento assustador no tempo de tela das crianças, por exemplo. Tá? Então, nós todos, eu como professor, aumentei o meu tempo de tela, eu estou praticamente o dia todo, ou no computador ou no celular, trabalhando. Tá? Diminuição do gasto energético por diminuição do nível de atividade física, ocorreu com muitas pessoas, muitos artigos mostraram isso também. Tá? Prejuízo ao sistema imunológico. A falta de exercício físico traz repercussões imunológicas e na composição corporal desse indivíduo. Né? Aumenta a chance tanto de perda de força muscular, perda de massa muscular, quanto o aumento do percentual de gordura, que é danoso. Ok? Aqui, mais uma vez, chamando a atenção para a tempestade de citocinas, que pode agravar mais ainda o quadro no indivíduo com obesidade. Tá? Falando de tudo isso, falando de sedentarismo, então a gente vai para um processo em relação ao estilo de vida. Tá? O estilo de vida é extremamente importante para combater a Covid-19. Então, o combate ao sedentarismo é essencial nesse período, nesse ponto. Tá? Então, quando nós estamos discutindo sobre sedentarismo, nós estamos falando de uma mudança de mentalidade, numa mudança de estilo de vida para lidar com a Covid-19. Eu já disse isso para vocês e vou repetir mais uma vez. Tá? Não existe segredo para lidar com a Covid-19. Existe estilo de vida saudável. Ok? Então, você consegue lidar com a Covid-19 ou com qualquer outra doença desse tipo com um estilo de vida saudável.
se você for fisicamente ativo, comer bem, dormir bem, lembra dos pilares da saúde? Se você cuidar da sua saúde, do seu estilo de vida, você vai ter repercussões muito menores da Covid-19 no seu organismo, tá? Esse artigo científico é um artigo específico da Frontiers Immunology, uma revista científica muito respeitada na área de imunologia, tá? Então, é uma revisão sistemática publicada este ano, falando em relação ao estilo de vida e função imune. Esse gráfico é um gráfico mostrando repercussões imunológicas da Covid-19 na manutenção da massa muscular. Professor, o que tem a ver massa muscular com sistema imune? A manutenção da massa muscular melhora o sistema imunológico. E o sistema imune em si responde a isso daqui. Existem vias, por exemplo, a interleucina 6 é uma citocina, tá? Um sinalizador imunológico. É responsável pelo processo inicial ali do estímulo das vias anabólicas, tá? Então, o que acontece durante a Covid-19, pessoal? A diminuição de ECA2 provocada pelo vírus acaba fazendo que você diminua a angiotensina 1,7, aumentando a angiotensina 2. Isso vai repercutir nas vias anabólicas da seguinte maneira, tá? Então, eu tenho um aumento da miostatina, que é aquele hormônio, lembra da miostatina, que você aprendeu lá na faculdade? Que é o hormônio que controla o crescimento muscular, né? Então, ele inibe o crescimento muscular. E aumento da interleucina 6, que é extremamente inflamatória, tá? Então, diminui, por consequência, o IGF-1, que é o fator de crescimento insulínico. Estou falando de fator de crescimento, então estou falando de vias anabólicas. O IGF-1, aqui, ó, ele sinaliza para dentro da célula, aqui, para estimular vias de mTOR e AKT, vias de síntese proteica muscular. Ok? Então, eu tenho a diminuição na Covid-19 do IGF-1, ao mesmo tempo que eu aumento miostatina e IL-6. Ou seja, existe bloqueio imunológico, existe bloqueio metabólico das vias anabólicas durante a Covid-19. Então, a chance de você conseguir hipertrofiar durante esse período é muito pequena. Tá? Então, o exercício nesse ponto, ele é muito mais interessante e importante na manutenção da massa muscular do que pensar em ganhos. É óbvio que a gente, né, profissional da área, não vai ficar pensando em hipertrofia durante um indivíduo contaminado com Covid-19. Né? Então, a manutenção da massa magra é essencial durante esse período. Tá bom? Esse artigo científico correlaciona, pessoal, severidade da doença, ou seja, o quanto a doença foi severa em relação ao nível de atividade física. Tá? Como nós já acabamos de falar, eu só quero comprovar com esse slide para vocês, mostrando quanto mais ativo fisicamente, melhor o sistema imune de um indivíduo, menor a severidade da Covid-19. Ou seja, quanto mais ativo fisicamente, quanto mais saudável eu sou, melhor o meu sistema imune, melhores são as minhas chances de não desenvolver a forma grave da doença. Tá? Sim, o nível de atividade física é contrário à gravidade da doença. Tá? Então, existe correlação, sim. Quanto mais fisicamente ativo eu sou, menor a gravidade da doença. Existem alguns fatores que predispõem uma pessoa, mesmo em alto nível de atividade física, a ter forma grave da doença? Sim, claro. Né? Por exemplo, um indivíduo que acabou de fazer um transplante, um indivíduo com câncer, um indivíduo com imunodepressão, por exemplo, um HIV. Esses são exemplos de imunodeprimidos, imunossuprimidos. Tá? Então, são indivíduos que já apresentam uma queda na função imunológica. Mesmo sendo fisicamente ativos, eles podem desenvolver a forma grave da doença. Mas na grande maioria das pessoas que não têm uma doença tão grave, fazer atividade física, manter altos níveis de atividade física, pode reduzir drasticamente as chances de desenvolvimento da forma grave da doença. Esse artigo científico, pessoal, já começa a mostrar a importância da atividade física durante a Covid-19. Tá? É um artigo científico da Sports Medicine and Health Science de junho do ano passado.
Um artigo muito bom, muito didático, que eu recomendo demais a leitura. Por quê? Ele vai mostrando cada ponto, olha aqui, em relação à quarentena e o sistema nervoso, tá? Desenvolvimento de ansiedade e depressão durante a quarentena aumentou drasticamente, tá? O papel do exercício em relação a essas alterações neurotróficas, de endorfina e de neurodegeneração, acabam tendo repercussões muito claras na melhora dos sistemas do organismo, tá? Então, a SARS-CoV-2, ela pode atacar diretamente o sistema nervoso central, tá? E o exercício físico pode restaurar esses padrões neurológicos para você não ter tanta repercussão no sistema nervoso, tá? Esse artigo científico mostra especificamente o papel do exercício na melhora do sistema imune de idosos, tá? Então, diminuindo a chance de fragilidade, a chance de sarcopenia, de depressão, a própria inatividade física nesses indivíduos, tá? Provocados principalmente pelo isolamento social. Aqui agora, então, nós prosseguimos para pós-Covid. Esse artigo científico é um artigo da revista mais importante na área da saúde, que é a Nature Medicine, tá? Então, o impacto científico dessa revista é um dos maiores que existe, tá? Então, é uma revista extremamente importante, trazendo o impacto do pós-Covid. Durante o pós-Covid, nós temos algumas repercussões específicas e tanto nos sistemas, em todos os sistemas eu tenho repercussões do pós-Covid, tá? Por quê? Alguns artigos científicos já chegaram a mostrar mais de 200 sintomas pós-Covid, tá? Então, esse artigo científico mostra um timeline do pós-Covid, tá? O que aumenta, como funcionam as repercussões desses sistemas, qual sistema é mais afetado. Por incrível que pareça, o sistema neuromuscular é o mais afetado. Tanto o muscular quanto o nervoso são os mais afetados no pós-Covid. Repete, professor. Sim. Os dois sistemas mais afetados no pós-Covid são sistema muscular e sistema nervoso. Ok? Então, os problemas neurológicos são muito graves no pós-Covid e o sistema muscular em si tem repercussões muito graves também no pós-Covid. A diminuição da aptidão física é clara, ok? Esse artigo científico chama a atenção, pessoal, para um ponto muito importante, tá? Como eu tenho especificidades no cuidado primário, no sistema renal, no sistema hematológico, no sistema cardiorrespiratório e no sistema neurológico, neuropsiquiátrico, eu preciso de um tratamento interprofissional. Mais uma vez, eu chamo a atenção para vocês, esse artigo científico chama a atenção para isso, que a interprofissionalidade é a chave, ok? Para um bom tratamento, para um tratamento bem feito em relação ao pós-Covid. Aqui eu chamo a atenção para você, seja qual for a sua profissão, você precisa de parceiros para trabalhar o paciente pós-Covid. Você vai perceber que, às vezes, o que ele mais precisa naquele momento é uma terapia. Tá? Ele está com alguns bloqueios mentais em relação ao exercício ou em relação à sociedade em si. O medo é muito clássico, né, pós-Covid. Então, você precisa aprender a trabalhar em equipe. Isso é muito importante nesse ponto que nós estamos da ciência e da Covid, e da pandemia, ok? Esse artigo científico da eClinical Medicine é um artigo que fala especificamente sobre preditores agudos e crônicos do pós-Covid. Tá? Então, é da síndrome pós-Covid. Eles aqui denominam assim. Você pode ver isso como long Covid ou como síndrome pós-Covid. É uma revisão sistemática com meta-análise, extremamente rica, que traz aqui sintomas. Ele vai colocando quais são os sintomas mais clássicos não neurológicos. Esses daqui são só os não neurológicos. Aqui a gente já pode chamar atenção para o fato dos sistemas neurológicos serem tão graves, né? Em termos de pós-Covid. Porque ficou uma tabela sozinho só para ele. De tantos problemas, de tantas alterações, tá? Então, aqui, ó, só problemas neurológicos. Só alterações dos sistemas neurológicos. Tá? Então, existem inúmeros deles. Aqui, esse artigo científico traz, em relação aos sistemas afetados, numa outra oportunidade, a gente vai conversar sobre cada gráfico desses.
Eu vou ensinar vocês a entender esses gráficos, ok? Então, como que eu consigo tirar desse gráfico aqui, ó? Porque para mim parece um monte de linha colorida. Essas linhas coloridas precisam ser interpretadas, tá? Então, cada uma delas está falando em relação ao tempo, timing desses sintomas em relação a cada sistema. Olha que legal, tá? Então, alguns sintomas são sistêmicos. Aqui eu estou falando de reprodução, sistemas gastrointestinais, cardiometabólico, neuromuscular, imune. Então, cada um deles, qual é a repercussão em termos de tempo? Ou seja, qual, no histórico natural da doença, durante o pós-Covid, qual eu tenho mais repercussão no início do pós-Covid ou qual é mais longitudinal? Qual consegue afetar 6 meses, 1 ano pós-Covid-19? E quais vão ser logo após a recuperação da doença? Tá? Então, é um gráfico muito legal. Depois a gente consegue ver isso, a gente vai ter um tempo para isso, de sentar e aprender cada um desses gráficos, tá? Discutir cada um deles. Aqui, sintomas 6 meses pós-Covid, tá? Esse gráfico é muito legal também. Então, mostra quais são os sintomas mais persistentes da Covid-19, não em termos de tipo deles, mas em termos de gravidade e potencial de manter esses sintomas alterando isso durante um longo período de tempo, ou seja, 6 meses pós-Covid. Esse artigo científico é específico sobre exercício e pós-Covid. Ele traz um gráfico que é muito didático e muito interessante, tá? Então, durante esse artigo, a gente consegue ver quais sistemas são alterados, ok? E o que o exercício pode reverter em cada um desses sistemas. Muito legal, muito interessante esse artigo científico, tá? É um artigo da revista Environmental Research and Public Health. É uma revista muito interessante, é um International Journal, né? Então, o artigo é uma revista internacional mostrando essa repercussão. É muito didático esse artigo, vale a pena a leitura, tá? Esse artigo científico da BMJ mostra um compilado, eles chamaram alguns autores com bastante experiência na área clínica e na área do exercício. E fizeram um protocolo específico em relação ao retorno à atividade física pós-Covid. Esse nós vamos fazer um encontro nosso especificamente para aprender o protocolo de prescrição. Professor, mas não existe receita de bolo para exercício. Não existe receita de bolo, mas existe a base aonde você precisa trabalhar em cima. Entenderam? Então, um indivíduo precisa, quando você vai lidar com alguma doença, por exemplo, um indivíduo com doença cardiovascular, nós já sabemos quais cuidados tomar. Eu preciso fazer um teste de risco cardiovascular, eu preciso ver como ele está, eu quero esse exame, para eu ter segurança na prescrição. No pós-Covid é a mesma coisa. Existe um protocolo para você aprender a lidar com isso. Esse protocolo está aqui nesse gráfico, tá? Então, é um protocolo específico para retorno do exercício. Eu resumi ele aqui para mostrar um pouco para vocês, em relação a o que eu devo fazer, como eu posso fazer, que hora fazer cada ponto da prescrição, tá? Deixando um pouco mais claro, esse artigo divide a volta do treinamento em 5 fases diferentes. Cada fase durando uma semana, tá? Então, durante esse retorno ao exercício, eu preciso passar por fases de tipo de exercício específico. Olha lá, eu trouxe ponto a ponto. Fase 1 e 2, uma semana cada uma, estamos falando de 15 dias, baseados em exercícios de intensidade leve nas 2 primeiras semanas. Isso, óbvio, você vai ver em relação a cada paciente seu, cada aluno seu, tá? Alguns que já eram fisicamente ativos conseguem se recuperar, exercício leve de uma semana já foi suficiente, na segunda semana você já consegue transformar isso em moderado, tá? Usando sempre escala de percepção de esforço, Borg, tá? Incluir exercícios que sejam funcionais no início. Exercícios de subir escada, exercício de sentar e agachar, exercícios de sentar no chão, se levantar, esse tipo de coisa, tá? Coisas simples e funcionais, tá bom?
O exercício aeróbio de flexibilidade, exercício de relaxamento, alongamento, são bem tolerados durante esse período, tá? Mesmo assim, né, se você já treinou flexibilidade, você sabe que é super intenso esse tipo de treino. Tem que tomar bastante cuidado na prescrição, tá? O exercício de força e exercícios respiratórios, de força respiratória, precisam ser incluídos de forma gradativa. Então, nas 2 primeiras semanas, você pode ir incluindo alguns exercícios durante a semana. Mas o mesociclo ou microciclo precisam ser pensados em relação à distribuição de começar leve e ir ficando moderado no decorrer dos 15 dias. Ok? Fase 3 e 4, aí sim eu já posso ter exercícios moderados na fase 3, tá? Corrida, natação, pliometria, treinamento de força já podem ser incluídos nesse período, tá? Então, a periodização já pode começar a pensar em aptidão, em melhora da função cardiorrespiratória, em melhora do nível de força, ok? Já não estou mais reabilitando em termos funcionais, eu já posso pensar em aptidão física, tá? Exercícios multiarticulares e complexos já podem começar a ser prescritos, também de forma gradativa e gradual, ok? Somente incluir atividades de alta intensidade na fase 4, tá? Então, na 4ª semana, você começa a incluir exercícios de alta intensidade, tá? Na fase 5, você começa a retornar às suas atividades pré-pandemia, pré-Covid-19, tá? Então, nós estamos falando, pessoal, de 1 mês de adaptação pós-Covid. Nós estamos chamando a atenção de vocês, que vocês precisam aprender a lidar com as repercussões da Covid-19, tá? Um bom profissional da área de educação física, vou até avançar aqui em relação a alguns artigos, que depois a gente vai conversar sobre eles também. Um bom profissional de educação física, pessoal, ele tem que saber lidar com a Covid-19 a ponto de monitorar bem o paciente, ou seja, fazendo um compilado do que nós vimos hoje, até esse ponto. Vou falar com vocês hoje, no vídeo de hoje, até a parte de treinamento, de prescrição. Para prescrever corretamente, eu preciso fazer esse treino de forma gradual, eu posso usar um protocolo como esse, de 1 semana a cada fase, e gradativamente incluindo os exercícios. Mas eu preciso aprender a fazer controle de musculatura respiratória, você precisa aprender a analisar esses exames, precisa aprender a fazer testes cardiovasculares, como testes de VO2, você precisa aprender a fazer. Você precisa aprender a monitorar a antropometria desse aluno, composição corporal dele. Você precisa aprender a ler exames bioquímicos para controle glicêmico, para controle de inflamação desse indivíduo. Tá? Então, será que o exercício tem aumentado o perfil inflamatório desse indivíduo? Será que o exercício tem melhorado o perfil inflamatório? Então, isso é muito importante durante o pós-Covid. Tá? Então, você vai ter que entender desse tipo de repercussão. Tá? Para você fazer uma prescrição bem feita, você precisa entender as alterações nutricionais. Às vezes, ele não está rendendo porque a alteração nutricional causou um problema bioenergético nele. E você precisa saber identificar isso. Ok? Entenderam? Tá? Então, eu queria que essa nossa conversa de hoje abrisse um pouco a cabeça de vocês em relação ao treinamento pós-Covid. Tá? Então, como usar um protocolo eficiente para treinamento pós-Covid. Ok? Então, eu queria que você aproveitasse esse período que nós discutimos, aproveitasse a ideia de discutirmos alguns slides com embasamento científico para colocar as suas dúvidas. Eu tenho certeza absoluta que surgiram muitas dúvidas em relação a esses artigos científicos. Faço uma recomendação veemente, ok? De que vocês leiam esses artigos na íntegra. Se você pegar o título desses artigos que eu coloquei ali para vocês, vocês viram ali um DOI desses artigos. Se você digitar isso no Google, ele abre o artigo para você ler, tá? Então, são artigos internacionais muito bons que eu indico a leitura. Aí, eu queria que vocês deixassem nos comentários
as dúvidas de vocês, o que vocês gostariam que a gente esclarecesse um pouco mais, falasse um pouco mais em relação aos artigos, para a gente ir preparando os próximos materiais e as nossas próximas conversas. Ok? Muito obrigado e não esqueçam de curtir, comentar e trazer para a gente o feedback de vocês, que é tão importante. Nós estamos aqui por vocês, para ajudá-los. Ok?